Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com a Ju especial, a Expert XP. E hoje eu tô aqui com uma convidada maravilhosa, Clara Sodré, ela que é analista de fundos da XP, apresenta o podcast Outliers, também é TEDx Speaker, já foi Talk Voice também no LinkedIn. Clara, obrigada por ter topado ter essa conversa comigo, tomar esse café. Ju, eu estou muito feliz pelo convite, muito feliz em ser aqui no maior festival de investimentos do mundo. Essa conversa é algo que a gente já vinha falando inteiro, então assim, obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui no stand de vocês. Sim, legal, obrigada pela sua participação. Para a gente começar, Clara, eu queria que você me contasse um pouquinho a sua história, como é que começou a sua vida no mercado financeiro, sempre foi um desejo seu de trabalhar nesse meio, como é que foi? Se eu te contar que não era meu sonho, não era meta, e na verdade eu via o mercado financeiro como algo muito distante da minha realidade, nem combina muito com o que hoje eu faço, né? Mas é uma verdade. Se você fizesse essa pergunta para mim, por exemplo, em 2014, eu estava estudando engenharia mecânica, fazendo técnico em mecânica lá na Bahia, para trabalhar no polo industrial de Camaçari. Então, assim, Mudou cabeça para baixo a sua vida, então. totalmente, assim, é algo que quando eu olho para trás eu faço, nossa, que diferença. Só que aí eu vou trazer um pouco de contexto, porque eu sempre falo, a minha história de carreira ela está completamente correlacionada ao cenário macroeconômico e foi justamente isso que me despertou interesse no mercado financeiro, quando eu comecei a estudar e descobrir as correlações. Esse período que eu falei lá em 2014 foi um período que antecede ali a grande volatilidade, crise, aquele movimento que a gente aconteceu ali em 2015 de muita aversão a risco. Foi um período muito difícil para a economia brasileira. E esse período difícil para a economia brasileira, ele basicamente impactou diretamente o polo petroquímico de Camaçari, a cidade onde eu nasci, e onde eu gostaria de trabalhar como engenheira mecânica. Então, saindo desse contexto, né, ali com 2015, eu acabei mudando para Santa Catarina. Em Santa Catarina, para recomeçar completamente a vida, ainda insistir na mecânica, não desisti assim não. Aí eu fui, não, deixa eu tentar aqui. Só que chegou uma hora que eu olhei, fiz realmente uma leitura de cenário e eu vi que não estava mais tendo tanta empregabilidade como anteriormente. Era algo que era muito vendido, mas a verdade não estava tão. Não era algo assim que você conseguiria emprego facilmente no ramo. Então, em 2017, por aí, eu decido ir para administração. Passo na UFSC, na Universidade Federal. Fez UFSC, eu sou de Floripa, sabia? E o meu pai é professor na UFSC, só que ele é professor de ciência da computação. Que coincidência! Morei 10 anos em Minha mãe é Floripa. formada em ADM na UFSC. Na UFSC também, que legal. E você não fez UFSC? Não fiz, eu vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo, estudei aqui. Eu acabei fazendo UFSC. Nessa troca que eu fui para lá, a UFSC ela me chamou a atenção com vários pontos. Eu até olhei, né, outras faculdades e tudo mais, mas eu pensei muito na flexibilidade de estudar à noite, você conseguir ter um emprego ali pela manhã. Sim. E aí eu falei, qual seria o curso que eu conseguiria emprego de uma maneira mais rápida nesse momento? Administração. É engraçado que o convidado anterior, ele também fez administração, ele tinha falado pra mim assim, Ju, é o curso que assim, você tá na dúvida, faz administração. Eu tô brinco também porque eu também fiz administração. Então estamos todos aqui. Você quer ter um leque? Você quer ter um leque de opções de que você quer trabalhar? Faça administração. Esse foi meu racional lá atrás. Então, começo a administração na UFSC. Nesse processo, eu tenho a oportunidade de trabalhar rapidamente na Intelbras, com experiência muito boa. Eu sempre falo dessa experiência, porque a Intelbras ela tem uma cultura muito forte, é uma empresa muito legal de se trabalhar. Só que eu fui bem curtir essa passagem. Eu passei pela comunicação corporativa na Intelbras. E aí, nessa de trabalhar na comunicação corporativa da Intelbras, eu fiquei muito pouco tempo, porque eu tive a oportunidade de ir para o segmento bancário. E aí começa a minha história no mercado financeiro. Então foi muito mais uma oportunidade que surgiu de carreira. E aí, lembrando, né? Eu estava ali trabalhando diretamente na indústria. Era horário de indústria, mais uma federal. E uma proposta de trabalhar no segmento bancário, com horário bancário ali como comercial, era maravilhosa. E eu falei, legal, vou tentar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na parte comercial do Bradesco. Fiquei lá por cerca de 2 anos. E até então, eu não estava almejando ali o universo dos investimentos de fato. Estava ali fazendo a minha carreira comercial. Só que no Bradesco, como eu estava trabalhando comercial, eu precisava tirar certificações. Então, eu tirei CPA 10, obrigatório para todo mundo. Você chega para fazer CPA 10, eles falam,
que você não aproveita, já vai 20. Falei, legal, né? Aproveitar, fazer a 20. Só que nessa mesma agência que eu trabalhava, tinha uma gerente PJ, que ela estava tirando a CEA. E aí, com um café com ela, eu perguntei assim, tá, mas qual a diferença? Ela, matemática financeira. Eu falei, gente, eu tô fazendo a matéria de matemática financeira na faculdade. Calma aí, essa é a diferença? Então, beleza, vou direto pra CEA. Pois bem, em 2018, começo a estudar. Tô lá no banco, né, começo a estudar. Ainda assim, eu não cheguei a fazer a prova. Chega em 2019, eu falo, não, agora acho que vamos lá. Faço a prova. Durante as férias, tiro férias do trabalho da faculdade, foco em estudar ali, foi 20 dias de férias, suficiente. Volto de férias, já fazendo a prova, sou aprovada, chego na faculdade gritando. Virei especialista em investimentos, virei especialista em cash index, virei especialista em investimentos. Tenho assessor, tenho sócio de um escritório vinculado à XP. Na sala de aula, vendo aquela pessoa feliz, falando que virou especialista em investimentos. Me convida para conhecer o modelo de negócio. Então, a minha entrada, ela não é nada tradicional. Eu não almejava. Mas na medida em que eu fui conhecendo, entendendo e olhando para o cenário, eu falei, olha, tem um negócio legal aqui para conhecer, para entender. Então, e tentando resumir a história, foi assim. Ah, legal, deu muito bom. E que coincidência, né? Você ter passado pela UFSC, super legal. Bom, mudando agora um pouquinho de assunto também, eu queria te perguntar quais são os maiores desafios para você hoje para comunicar esse tema de fundos de investimento para um público mais leigo. Eu sei que você também tem um podcast, eu sei que é bem mais técnico que o meu podcast, mas como é que você conduz aí essas conversas de uma forma que mais pessoas consigam entender o que está sendo passado? Esse é um ponto interessante porque eu lembro até hoje o meu primeiro comitê de alocação. Cheguei lá, né? Primeiro comitê, estava começando a estudar sobre a indústria de fundos, estava almejando ir para análise de fundos e eu comecei a participar dos comitês correlatos. Eu não entendi nada, nada. Eu assumo isso na maior tranquilidade, porque é a reação do investidor no momento em que ele abre para analisar investimentos, vários termos em inglês, termos técnicos específicos de mercado financeiro, e isso realmente não facilita a compreensão. Então, eu lembro que, nesse momento, eu falei, gente, não é para mim. Não vou seguir, não eu tô achando assustada, primeira. E aí, esse episódio foi um episódio que me deixou muito claro a necessidade de você começar a trazer para o dia a dia todos esses termos. Então, nesse processo de aprender para trabalhar com o assunto, eu comecei a desenvolver algumas técnicas de comunicação. Só que eu sempre digo, é muito difícil manter isso no longo prazo. Porque quanto mais você conhece, mais nos fóruns você tá. As pessoas estão utilizando aqueles termos nesses fóruns. E na hora de você falar com o investidor final, é muito difícil de você... Peraí. É short? Ah, tá vendido. É difícil de você fazer essa adaptação. Só que hoje, na minha cadeira de análise, eu tenho a missão de pegar todas as perspectivas, fluxo, performance, o que está acontecendo na indústria de fundos, transformar em um relatório e levar para o cliente final. Esse relatório ele vai também alimentar toda a rede de assessores e vai ser levada para o cliente final. Então, é um processo que eu sempre falo de se colocar no lugar do outro. Pensar que a pessoa que está lendo, ela não tem o mesmo background, ela não tem a mesma experiência. Você está vendo? A dificuldade está exatamente aí. Ela não tem a mesma experiência. Sempre ficar se regulando, se corrigindo. No podcast Outliers que eu apresento, e eu apresento ali junto com o Fabiano Sintra, a gente tem uma missão de um provocar o outro, para quando o gestor fala um termo técnico, a gente para assim, não, peraí, explica aí. Explica, o que é esse termo? Só que isso nem sempre é possível, porque às vezes você consegue ali, você tira o pé vassoura ali, às vezes é difícil. É difícil. Então, o que a gente faz? No geral, nos relatórios, eu sempre tenho um glossário. Então, é muito comum, a gente tem uma pesquisa muito famosa, que é a pesquisa Pré-Copom. Lá tem todo um glossário, o que é aplicado, o que é tomado, comprado, vendido, como que isso é feito. Porque esse tipo de disclaimer ele vai ajudar para a pessoa que está realmente interessada em aprender. Além disso, tem uma missão muito grande nesse tipo de atuação, porque eu tenho que pegar um relatório de 30 páginas que eu fiz, transformar em um vídeo de 5 minutos, em um Reels de 1 minuto e em um headline para o Instagram. Sim. Esse trabalho
Esse tem que espremer ali, né, o conteúdo, é difícil. Hoje a gente tem todo um arcabouço tecnológico que facilita isso, né? Inteligência artificial e tudo mais. Só que ainda assim, se você terceirizar tudo para inteligência artificial, você vai continuar distanciando o investidor. Então, hoje eu tenho um compromisso diário de pegar todos esses termos, tentar levar para o investidor, ou fazer até o movimento contrário, né? Tentar trazer esse investidor ensinando sobre todos esses termos para que ele tenha maior fluência. Mas realmente é um trabalho que é difícil, mas se você tentar ali continuar, e de novo, esse processo de conhecimento, de estudar, de avaliar, ajuda muito. Mas assim, não é fácil. Não, mas perfeito, nossa, explicou perfeitamente bem. E o que você considera fundamental para uma pessoa que tem vontade de trabalhar com o que você trabalha hoje? Excelente. Eu lembro até hoje que eu hoje sou analista de fundos. Essa não é uma carreira muito trivial no mercado. Eu já passei pela assessoria. Quando eu estava na assessoria, eu ficava que nem um papagaio. Quero ser analista de fundos, quero ser analista de fundos. As pessoas perguntavam, por quê? Falo, porque eu acho que a indústria de fundos ela tem muito potencial de democratizar os investimentos. Só que para você chegar numa cadeira dessa é difícil, porque, de novo, não é algo que você tem um curso de formação para ser analista, por exemplo. Você pode até achar alguma mentoria ou algo do tipo, mas não é muito fácil. Eu lembro até hoje que eu me inspirava muito nos relatórios da Luciana Seabra. Eu acompanhava o trabalho dela. Acompanho ainda, me inspirava muito. E ter esse referencial ajudou muito, porque comecei a acompanhar o trabalho dela, entender o que era feito e entender o que estava envolto disso. E isso na época eu estava na assessoria. Então, quando eu olhava para os diferentes produtos de investimentos, eu falava, é fundos que eu quero. Por quê? Porque em fundos você consegue passar da renda fixa à renda variável, independente do cenário, você vai ter alternativas e produtos para isso. Como é que faz para chegar em uma cadeira como essa? Primeiro ponto, é clareza de que você realmente quer isso. Porque tem um checklist de coisas que você precisa fazer e pessoas que você precisa falar. Então, quando alguém vira para mim e fala, eu quero entrar no mercado financeiro. O que você quer fazer no mercado financeiro? Tanta coisa para fazer. Você pode estar no comercial, tecnologia, nas operações, está vinculada ali com tecnologia. Você pode estar, de fato, na análise. Mas na análise, eu, por exemplo, estou olhando análise macro. Tem um analista de diligência, que é quase que um detetive ali do meu lado. Então, é muito importante estudar as diferentes funções, os diferentes cargos. E você, como é que faz isso? Em um ambiente como esse aqui. Você circula com a expert da vida, conversa com as pessoas, entende as funções e, a partir disso, começa a entender qual foi a formação dessa pessoa, cursos que foram feitos, certificações necessárias. E tudo isso vai ajudar a você cada vez mais ter conversas legais e, a partir disso, surgir uma oportunidade. E perceber se realmente é isso que a pessoa quer trabalhar, né? Porque, como você falou, tem todo um trabalho de você chegar nessa posição. Então, né, você tem que já ir se direcionando para ter certeza também. Bom, e falando um pouquinho da indústria de fundos, você acredita que tem algumas estratégias ou fundos que estão sendo subexplorados hoje em dia pelos investidores? Nossa, a cara Cara, na hora assim, ó. com certeza. Com toda certeza. E eu vou trazer essa minha visão como um exemplo. Nesse primeiro semestre de 2025, o que não faltou foram notícias negativas de cenário macro, de todos os lados, mundo e Brasil. Sim. Só que quando a gente olha para os números, os ativos de risco aqui no Brasil, eles performaram muito bem. Bolsa subindo mais de 15%, fundos de ações long only e long buy subindo entre 21% e 26%, e o investidor que não estava alocado, que foram muitos, até porque o fluxo ele não acompanhou a performance, ele deixou passar uma oportunidade muito grande. Então, o que eu acredito que está acontecendo nesse momento, tá? O investidor está olhando para a taxa de juros, ele não está avaliando nem a alocação recomendada, nem o perfil dele, nem o objetivo de vida e muito menos se a carteira está diversificada ou não, local e globalmente. Então, além dos ativos de risco que precisam ter uma alocação estrutural na carteira, e eu acredito que os investidores não estão olhando para isso, eles olham depois que o investidor estrangeiro veio para cá, subiu os que saiu, o investidor pessoa física começa a olhar e querer entrar. A parte global também eu acho que ainda tem muito a ser feito por parte dos investidores e é algo que a gente está sendo muito vocal. Até porque os principais temas do momento, eles não estão na nossa Bolsa Brasileira, por exemplo. Até porque a nossa renda fixa é só um pedacinho da renda fixa do mundo inteiro. E se essa Selic a 15% fosse tão boa assim,
todo mundo investiria aqui. Então, vale pensar. É muito bom, e justamente isso, né? Diversificação global e também diversificação aqui no Brasil, né? E justamente com essa taxa de juros mais alta, acho que a gente acaba fundindo demais na renda fixa e esquece às vezes que a bolsa também tem grandes oportunidades, né? E, bom, mudando um pouquinho de assunto agora também, como é que você tem visto o papel das mulheres no mercado financeiro? Você, né, como uma figura ilustre aqui na XP, uma mulher que sobe no palco, analista, que apresenta aí o podcast. Como é que você tem visto o crescimento das mulheres nesse setor? Esse é um tema que eu gosto muito de acompanhar e de falar a respeito, porque particularmente eu acredito que a gente está num processo de transformação estrutural. Por que transformação estrutural? Porque os problemas que nós temos socioeconômicos hoje, que está relacionado tanto à inclusão de mulheres, inclusão de pessoas negras, a presença de pessoas com algum tipo de deficiência nos ambientes corporativos, tudo isso, ele acaba sendo algo que não está sendo tão avaliado, né, por parte das pessoas. E se você comparar em 2020, por exemplo, eram temas muito latentes, em especial por causa da pandemia. Só que não é algo que eu acredito que deixou de ter seu valor. Mas, obviamente, o tema ele sumiu um pouco dos holofotes. Só que eu continuei não só olhando, mas falando sobre o tema, tanto por ser serem questões que, na minha visão, me afetam diretamente, quanto por enxergar a importância de você ter diferentes origens e diferentes mentalidades trabalhando em conjunto. Eu não acredito em uma forma de transformação dos problemas que a gente tem hoje na nossa economia, na nossa sociedade, sem ter diferentes pessoas olhando aquilo e debatendo em conjunto. Então, a pauta de diversidade, para mim, ela sempre foi um pilar essencial, tanto pela minha história quanto por quem eu sou. E quando eu olho para isso para o ambiente corporativo, eu acredito que tem todo um movimento estrutural, que a gente teve um avanço muito grande de 2020 para cá, que a gente teve um movimento mais de cautela, porque, de fato, tiveram exageros. E é importante assumir que a pauta de diversidade passou por um movimento de, quando está todo mundo olhando, os exageros eles podem surgir. Então, teve muitas questões que foram banalizadas nesse processo. Só que é preciso olhar com seriedade. Como é que você faz isso? Insistindo no tema, mesmo quando ninguém quer falar. Clara, como é que você insiste no tema? Eu sempre falo que a minha presença em muitos locais já faz todo mundo refletir. Sim. Então, no fato de estar em alguns locais e entender isso, que isso acaba gerando um questionamento instantâneo, me traz uma clareza de que, às vezes, você não precisa estar toda hora falando do assunto. No momento que você está ali, no momento que você tem resiliência, no momento que você... Eu vou dar um exemplo, né? Chegou um comentário que afeta diretamente as mulheres. Eu tenho uma postura de não é brigar e tudo mais. Eu só peço pra pessoa repetir. Desculpa, não entendi. Você pode repetir? Você constrange a pessoa fazendo ela ouvir ela mesma, né? Do que ela acabou de dizer. Na hora que ela vai repetir, ela vai repensar. Concorda? Então, melhor do que se ficar brigando, faz as pessoas pensarem. Sim. Chama no canto depois e fala assim, olha, isso aqui não é legal por causa disso, disso, disso. Não é querendo ser chata, tá? É só porque você tá queimando o seu próprio filme. Então, essa abordagem, ela não só me ajuda a estar em ambientes que, na maioria das vezes, eu não vejo pessoas como eu lá, mas também me ajuda a ter uma clareza de que o meu papel nesses ambientes é justamente gerar esse questionamento e trazer mais pessoas comigo. Então, nas oportunidades que eu tenho, trazer pessoas diversas para esses ambientes, gerar esse questionamento e, de novo, não se deixar levar pelo fato de que muitas pessoas não querem falar sobre o assunto. Às vezes não precisa nem ser falado. Às vezes só a presença ela já ajuda, mas é óbvio, os debates eles são necessários. Então a minha visão sobre diversidade no ambiente corporativo é necessária, as empresas precisam, tem momentos de cenário e isso é algo mais estrutural que as pessoas realmente não vão olhar para o tema, porque tem outros temas muito difíceis sendo tratados e a gente está falando de guerras, de discussões, tem muito tema que está entrando no radar e de fato as pessoas elas dão mais atenção ou uma menor atenção. Só querendo ou não, é uma transformação estrutural e tudo que é estrutural leva tempo e eu tenho paciência, sem problema nenhum. Perfeito! Nossa, eu adorei a forma que você trouxe essa perspectiva, né? De que a gente precisa continuar insistindo. E insistir não é necessariamente ficar lá que nem um papagaio repetindo a mesma mensagem. Mas às vezes justamente só o fato de você estar no ambiente, ou trazer, dar oportunidade para pessoas diversas, para discutirem sobre os mesmos assuntos e trazerem diferentes visões, né, sobre os mesmos temas, é muito importante, ainda mais no mercado financeiro, né? A gente sabe que já evoluiu bastante, afinal estamos aqui também, mas
Exato, mas ainda tem muito a se melhorar. Eu tenho certeza que a gente não pode também deixar morrer 100% justamente para não trazer esse retrocesso, né? Que às vezes, justamente por terem ocorrido alguns exageros, abre margem para as pessoas banalizarem esse assunto e ter esse retrocesso, né? Bom, para a gente finalizar, o nosso podcast é curtinho. Tenho duas perguntas para você. A primeira é: se você pudesse dar um conselho para o seu eu do passado, qual seria? Nossa, essa é difícil. É boa, ela é boa. Porque o meu eu do passado, ele sofreu tanto. Ele lutou tanto que eu acho que eu só voltaria e falaria assim, ó, continua. Continue a nadar. Tem uma frase que eu nunca tirei do meu headline do WhatsApp, mesmo quando ela virou corporativa, que é: lance o barco contra o mar e se virar nada. Exatamente isso. E é algo que já estava lá no meu inconsciente lá no passado e eu fiz questão de deixar porque não desistir, resistir e continuar ajuda a transformar qualquer situação. Então, às vezes, quando a gente está numa situação muito difícil, como algumas que eu já passei no passado, você está tão olhando ali tanto micro que esquece de olhar o macro, agradecer pelo simples fato de estar aqui, de estar vivo, de estar bem e de ter energia para correr atrás. Então, acho que eu voltaria e falaria assim, ó, continua. Vai dar ruim, vai continuar dando ruim, a vida é sobre dar ruim também, mas sempre vai dar certo. Mas só continua que a transformação ela vem na sequência. Acho que seria um pouco nessa linha, né? Clara, você trouxe análises inteligentíssimas, numa linguagem super acessível, mas ainda com bastante profundidade. Queria te agradecer novamente, mas para a gente encerrar, eu sempre peço no final dos meus episódios para indicar um livro, um filme ou uma série que transformou a sua vida. Pode ser de mercado financeiro, mas também não precisa ser, pode ser algo que te marcou nesses anos na sua trajetória. Excelente, ó. O SGAV, ele estava me trazendo uma brincadeira, porque nesse pré-expert eu virei quase uma avó. Quase uma avó. Em que sentido? Usa agasalho, bebe água, dorme, descansa. Time aqui também, eu tô assim, ó, curma, ó, descansa, que é descansada. E essa minha mentalidade, ela é mais recente, não é algo que vivia muito no meu cotidiano. A minha esposa, ela é super ligada em saúde, super ligada em disciplina, e eu olhava assim, ó, legal, né, fazia uma coisa ou outra, mas não dava uma super atenção. Só que de uns tempos para cá, eu fui vendo que a performance, a alta performance, ela exige que você esteja 100%. Físico, mental, tudo. Socialmente, relacionamento, tudo. Então, tem um livro que eu comecei a ler, que ela já leu, minha esposa já leu, e ela falou, é muito bom, você precisa ler, que é o Outlive. Ah, eu sei qual é. Eu tenho ele em casa e eu não li. Vale a pena ler. É de alguém que também passou pelo mercado financeiro, mas um livro, ele basicamente fala sobre saúde, ele fala sobre como você pode melhorar os seus hábitos, melhorar o seu dia a dia, para trazer longevidade. Então, cada vez mais eu estou me interessando sobre o tema, né? Os 30 tá batendo na porta. No Instagram, você é minha musa fit, tá? Porque você tá sempre lá, cara. Eu juro, eu abro o meu Instagram, você tá lá nos stories da musculação, eu falo, gente, eu preciso me mexer, cara. Quando eu abro o Instagram, tá todo mundo malhando. Tipo, eu hoje não fui. Eu falei, não, eu não consigo. Eu vi que você tava lá. Que horas você tá? 6 da manhã? Hoje eu com 5 da manhã. Nossa. Hoje é que tá aqui 7. Mas é o que você falou, né? Alta performance em todas as áreas da vida, né? Pra ter o equilíbrio. E às vezes a gente deixa de lado isso, só que é muito importante para que você continue fazendo o que você faz bem por muito tempo. É a questão da sustentabilidade. Então o Outlive, ele traz um pouco dessa visão. Eu tô nessa leitura e tô achando uma leitura muito legal de se fazer, então eu deixo isso como recomendação, porque eu acho que cada vez mais as pessoas elas estão olhando para isso. A nossa geração tá olhando muito para isso, sim, e olhando para o longo prazo é essencial. Exato, perfeito. Clara, muito obrigada por ter topado gravar comigo. Foi um prazer, foi um episódio super especial para mim te ter aqui. É realmente uma honra poder estar conversando com você, mesmo que rapidinho, né? Aqui na Expert de Correria, a Clara tem 1 milhão de coisas para fazer aqui. Ela tirou um tempinho para falar comigo, que eu queria te agradecer de coração mesmo, Pula. Ju, eu agradeço o convite de novo. Eu já falei antes que eu te acompanho há muito tempo. Acompanho o seu trabalho, dedicação, excelência de entrega. Então é uma honra para mim estar aqui com essa Lynch Expert para todas nós. Obrigada para você também. E para vocês de casa, lembre de deixar o like, seu comentário, que eu respondo vocês depois. Compartilhe esse vídeo
E a gente se vê no próximo episódio aqui da Expert ainda. Então fiquem ligados que já já sai. Até mais!